Olá, boa noite, pessoal. Legal ver vocês aqui, né? É uma forma nova, né? Mas vamos começar. Que bom que tá todo mundo aí. Lu, tô super feliz de ver você. Só que você vai precisar fechar a tua câmera, Lu. Lu Costa. Valeu, obrigada. Então, meu nome é Regina, né? Regina Sakai. Eu sou professora e coordenadora da especialização de acupuntura da Faculdade Inspirar. E hoje, né, o tema de hoje é acupuntura, os efeitos da acupuntura no sistema imunológico. Né? É um tema que preocupa bastante a gente, pelo fato da gente estar vivendo, né, a pandemia hoje, e acho que através dessa aula a gente vai conseguir ter uma ideia de como a gente pode, né, se cuidar, não somente através da acupuntura, mas entendendo todo esse processo, né, de como a gente pode se fortalecer realmente. Eu não gosto muito dessa palavra fortalecer, né, eu acho ela muito forte. Eu normalmente prefiro a palavra modular, né, ela vai estar, tem algumas formas da gente conseguir fazer tudo isso, né. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre imunidade, brevemente sobre imunidade inespecífica e específica. A gente vai estar falando também sobre alguns órgãos imunológicos, alguns centros imunológicos, e eu vou dar muita importância, muita ênfase, né, na função do intestino, né, o intestino, trato gastrointestinal, ele possui uma importância muito grande, né, em relação a todas as nossas defesas, as nossas sensibilidades, e isso pode ter um impacto determinante em relação aos quadros infecciosos, às doenças crônico-degenerativas. Vou falar um pouquinho sobre gout, né, o tecido linfóide associado ao intestino, gut, né, de intestino, um pouquinho também sobre a microbiota intestinal, sobre a disbiose intestinal e também sobre a hiperpermeabilidade. Né? São conteúdos que normalmente eu falo, né, no curso de dietoterapia integrativa, mas ele vai caber muito, né, para falar sobre sistema imunológico aqui. Na medicina chinesa, eu vou estar falando um pouquinho sobre alguns anfus envolvidos, né, também na produção das substâncias vitais, e também sobre o Wei Qi, né, que seria a energia de defesa na medicina chinesa. Vou estar comentando alguma coisa sobre como a gente adoece, né, na medicina chinesa, e deixei para o final ali algumas pesquisas, estudos e mecanismos de como a acupuntura ela influencia, né, ali o sistema imunológico. Tá? Então, né, eu vou falar tudo isso, né? Vocês sabem que eu falo um pouquinho rápido, mas vai dar tempo, né? Como a gente não tem essa interação, eu vou estar expondo tudo isso, né, nesse primeiro momento, mas depois a gente vai ter um tempinho, né, ali no final para uma troca de ideias, para perguntas, tá? Isso tudo é muito novo para mim, eu vou tentar colocar o material aí para vocês agora, tá? Tudo bem? Estão conseguindo visualizar? O som está com ruído. Deixa eu ver. Angélica, você pode me dizer se continua com ruído o som? Oi? Não tem ruído aqui. Para mim tá ótimo. Tá. Não. Tudo bem, Regina? Oi, tudo bem. Não tá com ruído? Aqui tá normal para mim. Pode melhorou agora, ela disse que melhorou. Obrigada, Carla.
É importante só, Rê, que as pessoas desliguem os microfones, porque às vezes o ruído é do microfone de outros participantes. Tá bom. Uhum. Pessoal, eu só queria pedir para vocês para... Nós estamos ingressando direto, e acho que talvez hoje... Pessoal, gostaria de pedir para vocês para desligarem os microfones de vocês e as câmeras também, porque às vezes esse ruído ele pode estar relacionado com alguém que esteja com o microfone aberto, ok? Então, vamos lá, né? Antes da gente falar sobre os efeitos da acupuntura, né, no sistema imunológico, queria falar sobre uma outra, né, um outro fato, uma outra ação que também beneficia o sistema imunológico, que é a risada, né? O bom humor. A risada, ele é um ótimo remédio, né, para o sistema imunológico, para o sistema linfático, né? É o que dizem os pesquisadores que estudam os benefícios do humor, né? O bom senso ajuda a proteger o sistema linfático. A gargalhada também aumenta os níveis de imunoglobulina A. E a imunoglobulina A, ela é importante para combater os quadros de infecção do trato respiratório e trato gastrointestinal. Também a risada, ela tem a capacidade de aumentar a quantidade das células T, né, que produzem anticorpos, e as células natural killer, que combatem doenças, destruindo células tumorais, células estranhas infectadas. O bom humor também reduz o sentimento de estresse e nos alivia e desvia dos efeitos de imunossupressão. A imunidade, né, seria a capacidade da gente usar a nossa defesa corporal para evitar danos ou doenças. Existem dois tipos de resistência ou de imunidade: a imunidade específica ou inata e a imunidade inespecífica ou inata e específica ou adquirida, né? Para os chineses, saúde é um estado de equilíbrio entre yin e yang, né? Mas para os clínicos, atualmente, eles estão mais familiarizados com o conceito de homeostase, né? Os chineses acreditavam que a acupuntura harmonizava o organismo pela correção do desequilíbrio entre yin e yang, né? Então, a acupuntura tem a capacidade de modular o sistema imunológico para qualquer que seja a direção do organismo que ele esteja necessitando, né? Seja para inibir ou para estimular, né? Daí vem, né, a questão das manobras de tonificação e sedação. A imunidade inespecífica, ela vai estar presente desde o nascimento, incluindo os mecanismos que propiciam a proteção imediata, só que ela tem uma disposição, uma reação geral contra a invasão de um grande espectro de patógenos, né? As barreiras mecânicas e químicas da pele e das túnicas mucosas, elas fornecem a primeira linha de defesa na resistência inespecífica, assim como a acidez do suco gástrico do estômago, que destrói bactérias e toxinas bacterianas presentes nos alimentos. Na medicina chinesa, quando a gente fala de defesa, pele, né, a gente vai estar pensando na função do Wei Qi, que é um tipo de Qi que protege o nosso organismo de quadros infecciosos, né, chamados de vento, frio, calor, e umidade, né? E a epiderme, né, ela fornece uma barreira física à entrada de micróbios. A renovação contínua das células da epiderme ajudam a remover micro-organismos da superfície da pele, né, bactérias que raramente vão penetrar uma epiderme intacta e saudável. A camada epitelial das túnicas mucosas secreta um muco que lubrifica e umedece a superfície da cavidade do corpo, né, das cavidades. E o muco, ele captura, né, micróbios e substâncias estranhas, e eles vão impelir, né, principalmente na região do trato respiratório, em direção, né, os cílios vão impelir essa poeira, esse muco, né, que vai estar aderido esses micróbios, em direção à garganta. Outros fluidos, como a lágrima, a saliva, também protegem as superfícies epiteliais. A urina também limpa a uretra através do fluxo contínuo, né, do seu fluxo contínuo, e retarda a formação de colônias. O sebo, também secretado pelas glândulas sebáceas, forma uma película protetora sobre a pele. O suor é produzido pela transpiração, né, contém uma enzima chamada de lisozima, né, e a lisozima, ela é capaz de destruir a parede celular de certas bactérias, também conferindo proteção.
Além disso, a secreção vaginal também, ela tem um pH levemente ácido, o que desfavorece o crescimento bacteriano, né, aí, local, né, da flora local. Então, na medicina chinesa, né, as lágrimas, saliva, esses fluidos, eles vão estar relacionados com o Jin-Ye, que seriam os fluidos corporais, né, e pois essas proteínas, né, antimicrobianas, elas vão estar presentes tanto no sangue quanto no líquido intersticial. Um outro fator de proteção muito importante é a acidez do suco gástrico do estômago, né? O estômago, ele deve ser ácido, e qualquer medida que neutralize a acidez digestiva, ele pode favorecer a invasão de um micro-organismo no nosso corpo. O ácido clorídrico, ele tem a capacidade de lesionar a membrana plasmática de bactérias patogênicas, inativando, né? A hipocloridria, que é a baixa secreção de ácido clorídrico, ele causa distensão abdominal, refluxo, gases e até azia. Um estômago pouco ácido diminui a absorção de micronutrientes, como a vitamina B12 e ferro, né? E com isso, uma hipocloridria pode acabar ocasionando um quadro de anemia, né? Também o ácido clorídrico é responsável pela absorção de cálcio, zinco, magnésio e vitamina C. E zinco, magnésio e vitamina C, eles entram na síntese de linfócitos, de glóbulos brancos, né? A baixa acidez digestiva, ela favorece o surgimento de bactérias patogênicas e de fungos, né? Além, né, das disfunções aí, digestivas, principalmente gastroesofágicas, serem grandes causadores de tensão e de dor cervical, né? Então, o estômago, ele tem que ter pH bem baixo, em torno de 2, às vezes até um pouco menos, e a cárdia, né, a válvula que separa o esôfago do estômago, ela é pH dependente. Então, se eu não tenho uma acidez ideal do estômago, a cárdia se abre, e aí eu tenho os quadros de refluxo e a esofagite. Só que algumas pessoas, elas podem não apresentar quadros de azia, de dor de estômago e desconforto digestivo, mas elas podem simplesmente apresentar um quadro de tensão ou de dor cervical, né? Então, por isso que o estômago, ele tem que ser ácido, né? As pessoas que fazem uso de inibidores de bombas de prótons, prazóis, né? Então, ele pode não beneficiar a digestão e favorecer a entrada de micro-organismos. A imunidade inata, ela oferece uma resposta imediata a invasões estranhas, e seus componentes tratam todos os invasores basicamente da mesma forma. Os glóbulos brancos, presentes na imunidade inata, são os monócitos. Os monócitos se transformam em macrófagos quando eles passam da corrente sanguínea para os tecidos. Quando acontece uma infecção, os monócitos, eles se deslocam para os tecidos e lá eles aumentam de tamanho e produzem grânulos que contêm enzimas e ajudam a destruir bactérias e células estranhas, né? Os neutrófilos também fazem fagocitose, né? Ingerem bactérias estranhas por meio de sinais que vêm das bactérias e proteínas do sistema complemento, e também de tecidos lesionados ou danificados. Os eosinófilos também englobam bactérias, e eles contêm grânulos que liberam enzimas e substâncias tóxicas que lesionam as membranas das células, né, alvo. Basófilos não faz fagocitose, né? Os basófilos, eles contêm grânulos que contêm histamina, que é liberado em contato com um alérgeno, né? A histamina provoca inchaço e inflamação, e é importante na fase inicial dos quadros infecciosos. As células natural killer, né, elas estão presentes no baço, linfonodos, na medula óssea vermelha, e eles reconhecem e aderem às células infectadas ou células cancerígenas e liberam enzimas que danificam as membranas externas dessas células. São importantes nos quadros infecciosos. Também incluem os mastócitos, né, que liberam ali a histamina e outras substâncias envolvidas em reações inflamatórias e alérgicas. Quando a gente coloca uma agulha de acupuntura, né, e logo em seguida, ao redor da agulha, a pele fica avermelhada, né, isso significa que os mastócitos liberaram a histamina e provocou aquela reação, né? O sistema complemento é um sistema composto por mais de 30 proteínas, e eles atuam em sequência. Uma proteína ativa a outra, que ativa a outra, para defender contra a infecção. E também as citocinas, né, que são moléculas mensageiras do sistema imunológico. Quando o antígeno ele é detectado,
né, elas são liberadas. E elas também participam da imunidade adquirida. Né? E pensando em tudo isso, a gente tem tanto sistema de defesa, mas por que, né, que a gente ainda assim a gente adoece? Por que que a gente sofre, né, tanto de quadros infecciosos? A gente já vai conferir tudo isso em seguida. E a imunidade adquirida, ele é um processo de aprendizagem que começa quando o sistema imunológico de uma pessoa se depara com invasores estranhos e reconhece essas substâncias como antígenos. Né? Os glóbulos brancos responsáveis pela imunidade adquirida são os linfócitos T e B, e também fazem parte as células dendríticas, que estão localizadas na pele, nos linfonodos e nos tecidos de todo o corpo. Né? As células dendríticas são células apresentadoras de antígenos, e elas permitem que as células T-helper reconheçam, né, ali o antígeno. Citocinas, né? Existem vários tipos de citocinas, algumas estimulam a atividade e outras inibem determinadas atividades. E os interferons também são citocinas. Né? Interferons, eles são liberados quando os linfócitos, macrófagos e fibroblastos são infectados por vírus, né? É aí que eles são produzidos. Os interferons se espalham para células adjacentes não infectadas, inibindo a replicação do vírus. O vírus pode causar doença somente se puderem se replicar no interior das células corporais. E o sistema complemento, né? O sistema complemento, ele intensifica certas reações imunes, alérgicas e inflamatórias. O sistema complemento, ele produz citólise, ele cria orifícios, né, na membrana plasmática do micróbio, causando extravasamento do seu conteúdo. Também faz parte do sistema complemento a quimiotaxia, que é um fenômeno de atração química dos fagócitos para um determinado local, e também a opsonização, onde as proteínas do complemento se ligam à superfície de um micróbio e promovem a sua fagocitose. E, de novo, na medicina chinesa, né, a relação é com o Qi. O Qi tem a função de proteger, de nutrir pele, músculos, o espaço, né, entre a pele, os músculos ou o tecido conjuntivo, chamado de Kou Li. O sistema linfático, ele é responsável pela resistência específica, e ele consiste na linfa, nos vasos linfáticos e várias estruturas, né, e órgãos que contêm tecido linfático, né, e também lá na medula óssea vermelha. O sistema linfático, ele possui 3 funções, né, de drenagem do excesso de líquido dos tecidos, né, do líquido intersticial dos espaços tissulares para o sangue, transporte de lipídios alimentares e vitaminas, lipossolúveis absorvidos pelo trato gastrointestinal para o sangue, e realização das respostas imunes. Né? O tecido linfático, ele inicia respostas altamente específicas dirigidas contra micróbios específicos ou células anormais. O tecido linfático, ele contém um grande número de linfócitos. Ele é um tecido conjuntivo diferenciado, né? Ele é um tecido conjuntivo reticular, e a maioria dos componentes do plasma sanguíneo é filtrado através das paredes dos vasos capilares sanguíneos que formam aí o líquido intersticial. O fluido circunda as células dos tecidos corporais, e depois de passar para os vasos linfáticos, o líquido intersticial é chamado de linfa. Os órgãos e tecidos linfáticos, eles estão distribuídos pelo corpo todo, né? E eles são divididos em 2 grupos. Os órgãos e tecidos linfáticos primários, né? Estão onde as células-tronco se diferenciam em células T maduras e células B, né? Incluindo a medula óssea vermelha e o timo. Órgãos e tecidos linfáticos secundários são os linfonodos, o baço e os nódulos linfáticos. Mas um outro órgão imunológico, né, bastante importante, que às vezes ele não é muito enfatizado nos livros de fisiologia da faculdade, mas que ele desempenha uma função muito importante na maturação, no desenvolvimento e regulação do sistema imunológico, é o intestino. Né? O intestino é um grande centro imunológico porque ele corresponde a cerca de 80%, né, do nosso potencial imunológico. Várias partes do nosso organismo produzem linfócitos B, né, mas é na mucosa intestinal onde acontece essa maior produção. A mucosa intestinal é o local de fabricação de anticorpos, né, os linfócitos B, eles se transformam em imunoglobulinas, né, e as principais imunoglobulinas, né, são a IgA, a IgE, IgD, IgG e a IgM. Né? A IgA
é um anticorpo de imunidade local, ele vai estar presente, né, em vários órgãos, cada órgão tem a sua própria imunoglobulina A. No pulmão, quando o nível de IgA está baixo, pode ocorrer bronquites e pneumonias de repetição. No intestino, se eu tenho a IgA baixa, ela aumenta as chances para amebíase e parasitoses, né? Eu vou dar chance para esses micro-organismos patogênicos crescerem e se multiplicar. A IgE é um anticorpo mais aumentado nos alérgicos. Quem tem rinite tem a IgE lá nas alturas. A IgD é um anticorpo produzido em uma quantidade muito pequena, né? Não é muito conhecido. A IgG são anticorpos em geral e o IgM são anticorpos de fase aguda aí de doenças. E um estudo, né, aí recente, eles verificaram que o hormônio de crescimento, né, descobriram que ele é fabricado em maior parte também a nível intestinal, né? A hipófise produz a somatotrofina, ou GH, que no fígado se transforma em somatomedina, né? A somatomedina também ela pode ser chamada de fator de crescimento semelhante à insulina, né? E o intestino é um local onde ele tem uma grande quantidade de radicais livres, né? Então ele tem essa necessidade de renovar, né, as células numa velocidade muito rápida. Isso significa que justifica esse mecanismo de regeneração eficaz, como o fator de crescimento semelhante à insulina, ele produz nas velocidades para elas se manterem sempre renovadas. O intestino, ele também pode provocar alterações no sistema imunológico quando ele é agredido por meio de bebidas alcoólicas, cafeína, alimentos industrializados, má digestão, estresse, medicamentos e ainda outros fatores, né? Então, o intestino, eu costumo dizer que ele é um termômetro da saúde. Se o intestino não vai bem, a nossa defesa ela pode ser afetada e algum problema no nosso organismo pode acontecer. Não precisa ser uma doença muito séria, né? Mas ele pode acabar facilitando a instalação de alguns sintomas, como dor lombar, dor de cabeça, uma dor, né, ali no ombro. Problemas que a gente costuma pensar que são de origem músculo-esquelética, ele pode ter uma origem visceral, né? E principalmente por uma disfunção do trato gastrointestinal. Falando em radicais livres, né, no livro do Elion Pova, né, ele já é falecido, chamado de Cérebro Desconhecido, né, onde todo o livro ele fala somente sobre o intestino, ele fala que no intestino existe uma quantidade enorme de radicais livres, né, a quantidade que tem de radicais livres no intestino é muito maior do que um músculo cardíaco isquêmico, né, então por isso que é importante a gente evitar alimentos industrializados, processados, com conservante, e que se eu não tenho, né, toda essa função de filtro intestinal, eu posso facilitar aí o aparecimento de doenças. O desenvolvimento do sistema imune ele depende de micro-organismos comensais residentes no intestino, que é o local onde se encontra a maior presença de tecido linfóide, né? Ele possui alta quantidade de linfócitos na mucosa intestinal. O intestino ele concentra aproximadamente 70% de todas as células imunes vinculadas ao trato gastrointestinal. As placas de Peyer, que são massas de tecido linfóide, né, estão localizados logo abaixo da mucosa intestinal e cabe a essas bactérias benéficas proteger essas massas de tecido linfóide. O Dr. Alejandro, né, Junger, ele, né, e praticamente todos os médicos que praticam a medicina funcional integrativa, eles expõem que a origem de quase todas as enfermidades crônicas está localizada no intestino, né? A maioria das enfermidades que se diagnostica em proporções epidêmicas, como as doenças cardíacas, a obesidade, câncer, qualquer tipo de doença autoimune, insônia, depressão, asma, diabetes e artrite, né, se devem ao intestino lesionado, irritado e sobrecarregado. Mesmo que a gente não tenha o diagnóstico de uma doença, de uma enfermidade específica, né, muitos sintomas, como cansaço, dor, alergias, mudança de humor, falta de libido, halitose, mau odor corporal, eczema, constipação, também, né, são atribuídas a uma disfunção intestinal. Mas, né, a gente sempre
pensa, né, que tem um outro motivo. Às vezes a gente não presta muita atenção no intestino, né? E, além disso, né, o intestino também, comprometido, sobrecarregado, ele provoca um envelhecimento precoce, e aí pega, né, no nosso calo. O funcionamento do intestino, ele tem um efeito direto e indireto sobre cada uma das células, desde a medula até o cabelo e a pele, né? Então, aquele ditado antigo de que, né, a beleza ela vem de dentro para fora, é verdade, né? Que se eu não tenho um bom trato gastrointestinal para eu ter uma boa assimilação de nutrientes, né, lá um estômago ácido que absorve vitaminas do complexo B, a gente usa, né, complexos vitamínicos para queda de cabelo, unha fraca, pele seca, né? Mas às vezes a gente não lembra que tudo isso ele é absorvido pelo nosso trato gastrointestinal, né? E quem desconhece essa informação são aquelas pessoas que vão lotar as lojas de produtos de cosméticos para tentar melhorar através de algum produto externo, né? Para melhorar a qualidade desses tecidos. E aí, falando sobre o gout, né, o tecido linfático associado ao intestino, né, ele é considerado a primeira barreira com a qual o corpo encontra quando ele se depara com um elemento estranho que desce pelo tubo digestivo, né, é a parede intestinal. Mas, na verdade, né, o contato, a defesa, na verdade, é a flora intestinal, essa primeira barreira. Só que ele não é considerado parte do organismo, né, porque ele é uma microflora, né, são organismos vivos, e ele não não faz parte, né, anatomicamente da parede intestinal. Gout protege o corpo da invasão microbiana procedente do intestino e também compreende os seguintes elementos: as tonsilas ou amígdalas, as tonsilas faríngeas ou adenoides, as placas de Peyer, né, localizados no trato intestinal, os agregados linfóides do apêndice vermiforme do intestino grosso e os agregados linfóides do estômago e do esôfago, né? Então, quando a gente tem as amidalites de repetição, né, é muito comum os médicos retirarem as amígdalas, né, a realização das amidalectomias. Mas por trás pode ter algum fato, né, que imunológico, que o corpo não reconhece, e a tentativa de eliminar, né, esse organismo estranho, ele acaba produzindo inflamação, mas ele também está relacionado a nível intestinal, né, ele inflama a amígdala, mas ele passou pelo intestino essa substância estranha. Também, né, muitas pessoas falam que o apêndice, ele não tem função, mas o apêndice, ele é um órgão linfóide, né? Então, se ele supurou, se ele infeccionou, significa que a microflora intestinal, a mucosa intestinal, ela estava em sofrimento antes do quadro da infecção, né? E também, né, o estômago, eu tenho a microflora do estômago, a gente tem organismos, né, que habitam ali a mucosa do estômago. Um fato que algumas pessoas, né, também não é comum as pessoas se relacionarem, é que o intestino, né, um trato gastrointestinal sobrecarregado, ele pode estar ocasionando dor nas costas, né, dor nas costas, problemas, né, ali que a gente tem a gente acha que é ortopédico, né, ele pode estar relacionado ali por um intestino irritado, por acidose, micose, processos de fermentação e putrefação, né? Excesso de produção de gases, né? É comum cursar com enrijecimento da musculatura das costas e dos ombros. Um organismo que abriga resíduos ácidos, ele tende ao enrijecimento, né? Quadros ali de miogelose, isquialgia, hérnia de disco, prolapso, né, do disco intervertebral, limitação de movimento do braço, da cabeça, perda de tato, de sensibilidade nos dedos das mãos, limitação, né, ali de movimento das articulações, eles podem estar vinculados, né, ali com algum órgão, né, ou com alguma víscera. Um exemplo seria, dentro da acupuntura, a gente tem o ponto ID3, é o ponto do intestino delgado, né, que tem uma ação na região cérvico
torácica, né, o cérvico dorsal. Esse ponto ele relaxa essa musculatura, melhora a amplitude de movimento de rotação, né, ali de coluna cervical, e é um ponto do intestino delgado. Né? O intestino delgado ele é um foco, né, de irritação de certas proteínas. Né? Um estômago inchado, né, irritado, ele também pressiona ligamentos da coluna vertebral. Né? Então, a medicina funcional integrativa, ela acredita que um sistema linfático, né, obstruído, sobrecarregado, né, de uma forma crônica, próximo na raiz do mesentério, ele pode levar a consequências, inclusive um quadro de escoliose. E aí, falando um pouco sobre a microbiota intestinal, né, isso, né, aqui vale ouro, microbiota, né, a microbiota intestinal, ou flora, né, intestinal, um termo mais antigo, ele é um complexo de espécies de micro-organismos que vivem no trato digestivo. Né? As bactérias intestinais, elas sintetizam vitamina B. E as vitaminas do complexo B, elas são importantes para formar neurotransmissores. Né? A vitamina B6, o ácido pantotênico, vitamina B12, são importantes para formar serotonina, dopamina, né? Além de substâncias que vão fazer o metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas, né? E se eu não tenho a microflora, né, absorvendo essa vitamina, existe uma facilidade de eu desenvolver transtornos do humor, né? Depressão, insônia, ansiedade, né? Em virtude dessa desbiose intestinal que a gente vai ver ali mais para frente. As bactérias intestinais também absorvem vitamina K, que é importante para a coagulação sanguínea, e também elas produzem os ácidos biliares, que metabolizam esteróis e xenobióticos. Xenobióticos são substâncias estranhas ao nosso organismo, que normalmente provêm de conservantes, de pesticidas, herbicidas, e eles têm costumam se comportar como uma ação estrogenizante. Né? Hoje em dia, tanto os homens quanto as mulheres têm uma tendência em ter dominância estrogênica, né? Então, ter um excesso de estrogênio no corpo. Um quadro de tensão pré-menstrual normalmente está associado com um quadro de dominância estrogênica. Né? E quem inativa esses hormônios no nosso organismo é o fígado. E se eu tenho um fígado sobrecarregado, né, eu não vou conseguir inativar e esses hormônios vão ficar circulando aí por mais tempo, gerando sintomas, gerando problemas. O corpo humano, ele transporta cerca de 100 a 390 trilhões de micro-organismos no intestino, sendo que eles vão constar de 300 a 1.200 espécies diferentes. Né? Então, a população de bactérias a nível intestinal, ela tem que ser diversificada e em grande quantidade. Né? Cerca de 60% das nossas fezes são bactérias. Eu não sei se vocês já pararam, né, para observar as fezes depois que você, né, evacuou, que começam a subir algumas bolinhas, né, ali das fezes. Isso, né, é derivado ali dessas bactérias que vão estar presentes junto, né, da matéria fecal. A microbiota intestinal também é responsável pela imunomodulação e as células imunológicas interagem com as bactérias intestinais, fazendo com que as células de defesa respondam de uma forma equilibrada frente às substâncias nocivas. Ou seja, se você tem uma microbiota intestinal, né, que vai fazer essa função de filtro, absorver o que a gente tem que absorver, as vitaminas, né, e eliminar aquilo que tem que ser evacuado, né, eu vou ter uma defesa no meu organismo e também não vou produzir uma sobrecarga hepática. Né, e o tipo de alimentação determina a composição da flora. Né, a flora fermentativa, ela produz o ácido lático pelas bactérias acidófilas e inibe a reprodução de micro-organismos putrefativos. Né, as bactérias putrefativas, elas geram muitos gases, distensão abdominal, cólicas, né, e desconforto. Fungos e protozoários também fazem parte da microbiota intestinal, só que eles têm que estar em equilíbrio, né, a quantidade de bactéria benéfica com a quantidade de bactéria patogênica. Se eu tenho uma quantidade muito grande de bactéria patogênica, eu vou desencadear um quadro chamado de desbiose intestinal, que a gente vai ver a seguir, né? E se eu tenho uma quantidade de bactérias benéficas suficiente,
a cândida, estafilococcus, streptococcus, eles não vão produzir os quadros de infecção. Né? A presença de bactérias probióticas estimulam a produção de hormônios intestinais que regulam a fome e o apetite. Né? Então, ter bactérias boas pode fazer com que você não coma à beirada da mesa. E, ainda assim, né, é responsabilidade da microbiota intestinal contribuir com um estado inflamatório, porque ele influencia a proteína C reativa. Né? Então, desbiose, né, o desequilíbrio da população de bactérias, né, prevalecendo aí as bactérias patogênicas. Muitos medicamentos, né, colaboram com a desbiose, né, os antibióticos, anticoncepcionais, inibidores de bombas de prótons, prazóis, omeprazol, pantoprazol, Nexium, corticoides, anti-inflamatórios são capazes de modificar a nossa flora e manter essa mudança por até 4 anos. Né? Então, é muito tempo, né, que eu tenho a sequela da consequência do uso de medicamentos, por exemplo. Não é só através de medicamento que eu gero desbiose. Né? Muito açúcar, muita gordura, muito alimento processado, corante, estabilizante, tudo isso também, né, tem um impacto importante sobre a flora benéfica intestinal. Então, o domínio de bactérias patogênicas e de fungos resulta em inflamação local, né? E isso resulta em rompimento da barreira de proteção do intestino e o surgimento de patologias acaba sendo só uma questão, né, aí de tempo. Então, subprodutos metabólicos de bactérias patogênicas produzidos pela desbiose, eles atuam como toxinas. Né? Então, toxinas, né, criadas pela fermentação de bactérias putrefativas podem acabar gerando uma alteração de comportamento, mais nervosismo, ansiedade e até mesmo crises de pânico. Vários patologias vão ter a desbiose inclusa, né, ali junto com elas, como as alterações de humor, a depressão, infecções urinárias e genitais, candidíase, né, a cistites por não é Klebsiella, é a bactéria mais comum que faz a infecção urinária, né, por isso também em virtude de uma má função intestinal. Osteoporose, né, não é só a desbiose, uma desbiose ela pode afetar a secreção de outros órgãos, como alterar a secreção pancreática, a flora, né, gástrica também, e alterar a composição dos sucos digestivos. Né, a pancreatite aguda também vai cursar com desbiose, câncer, artrite reumatoide, problemas gastrointestinais e doenças inflamatórias intestinais, esofagite, obesidade, fígado gorduroso, né? E a baixa imunidade também vai cursar com muita bactéria ruim e pouca bactéria boa. Né? Então, eu preciso, né, ter bactérias intestinais para digerir e absorver, né, ali os nutrientes dos alimentos. E essa função na medicina chinesa, ela está relacionada com o baço pâncreas. Né? O baço pâncreas tem a função de transformar e transportar. O transformar seria digerir e o transportar seria absorver esses nutrientes dos alimentos. Né? A microflora estimula o sistema imunológico, formando essa barreira protetora do epitélio intestinal e que, né, como consequência, eu tenho um fígado poupado se existe um equilíbrio dessas bactérias. E é muito comum a desbiose, né, provocar um quadro também chamado de hiperpermeabilidade intestinal. Não é só a desbiose, né, eu tenho vários fatores que acabam causando a hiperpermeabilidade intestinal. A hiperpermeabilidade, ela vai estar relacionada com uma alteração na mucosa intestinal, que é caracterizado por um aumento do espaço entre os enterócitos, das células de revestimento do intestino. E isso permite com que as substâncias estranhas, né, penetrem na corrente sanguínea, como as macroproteínas, fungos, bactérias e alimentos parcialmente digeridos. Né? E eles entrando na corrente sanguínea, né, o nosso sistema imunológico, ele não reconhece, ele reconhece como invasor e ele acaba por produzir um anticorpo, né, como é o caso lá da doença celíaca,
né? A gliadina, que é uma fração do glúten, ele tem a capacidade de estimular a produção de zonulina. E a zonulina, ela faz com que as tight junctions, ou as junções apertadas, né, que seriam esse pontinho amarelo aqui, se abram. E o conteúdo do intestino, ele passa, né, pelos enterócitos, pela mucosa intestinal, e ganha o sangue. E quando isso acontece, né, a gente pode ter qualquer tipo de doença ali autoimune. Então, uma inflamação, ela pode ser provocada por certos tipos de alimentos ou, né, por parte deles. Os alimentos campeões que estimulam a hiperpermeabilidade intestinal é o leite, né, da vaca, e aí o glúten. O leite, né, qualquer tipo de leite, não só o da vaca, de cabra, de qualquer espécie, e mesmo humano, ele tem essa função de estimular a hiperpermeabilidade intestinal. No ser humano, quando o bebê, né, ele consome somente o leite, para não desperdiçar nenhuma gotinha sequer, né, o leite, inclusive o materno, ele tem essa propriedade de esgarçar, né, a mucosa intestinal para aproveitar todo o nutriente possível aí do leite materno, né? Então, por isso que nenhum leite de outras espécies são indicados aí se você já tem algum problema autoimune. Isso pode fazer com que você não reverta, não atenue e ainda pode agravar o quadro de autoimunidade. A perda da integridade da mucosa intestinal, ela permite a entrada de antígenos, né, resultando na agressão de tecidos como a pele. E aí pode causar eczema, dermatite, psoríase, vitiligo, né, irritando o intestino delgado, pode produzir a síndrome de má absorção, quadro de intolerância ao glúten ou a sensibilidade ao glúten não celíaca. Você não precisa ser celíaco para ter problema com glúten, né? Existe um outro problema chamado de sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Então, a maioria das pessoas são beneficiadas com a dieta de exclusão ali do glúten, e o local onde ele irrita é o intestino delgado. Também problemas de tireoide, né? O corpo, ele passa a produzir um anticorpo contra essas proteínas que passam, né, ali pela mucosa do intestino, e é muito comum a gente ter a tireoidite de Hashimoto, que é autoimune, né, e que não tem causa. Problemas no pâncreas, como a diabetes do tipo 2, levar a quadros de sensibilidade química, como alergia alimentar, né, fibromialgia e doenças autoimunes. Se no começo você tinha só, por exemplo, uma alergia a proteína do leite da vaca, por exemplo, né, se você, né, começar a utilizar, você retira somente o leite da vaca, mas você continua usando glúten, que também tem essa função de promover a hiperpermeabilidade intestinal, você pode começar a desenvolver outras alergias, né, como, por exemplo, ao amendoim, ao ovo, a castanhas, nozes e sementes, né, e a outras proteínas mesmo, né, ali vegetais. E aí aumenta o teu leque de proteínas, né, que te causam alergia, graças a essa função de hiperpermeabilidade intestinal gerado por alguns alimentos, né? Fibromialgia também, né? A gente aprende na faculdade que ele é um problema ali muscular, dos pontos, né, ali de dor, mas por trás da fibromialgia eu também vou ter uma hiperirritabilidade visceral, né? Um livro do Leon Chaitol, ele comenta, né, sobre as teorias da etiologia da fibromialgia, e lá ele fala sobre a sensibilidade alimentar, né? Então, muitos pacientes com fibromialgia, né, praticamente todos, eles são beneficiados com a dieta de exclusão também, né, além da acupuntura. E as doenças autoimunes. E para reforçar, né, aí tudo isso, os indianos já diziam que a saúde e a doença começam nos intestinos, né? Hipócrates dizia que a morte começa nos intestinos e a má digestão é a raiz de todo mal, né? Então, toda doença começa no intestino, né? Se ele falou, né, como que a gente não vai acreditar? E se você tratar, com certeza, os resultados, eles são rápidos. Em uma semana, praticamente, você melhora aquele pacote de sintomas desconfortáveis, né, que a gente vem apresentando a longo prazo. E na medicina chinesa, né, a gente tem um canal unitário chamado de Yang Min,
né? Intestino grosso e estômago, né? São meridianos importantes, possuem pontos importantes, e com essa combinação de pontos, a gente trata quase tudo, né? Então, o ponto do E36, como a Thaís comentou, que ele é considerado o ponto mestre, né, da imunidade, ele tem ação em todo o trato gastrointestinal, né? E como o trato gastrointestinal concentra uma grande parte, né, aí do tecido linfóide e do sistema imunológico, né, esses pontos da acupuntura também, eles vão ter benefício dos meridianos que possuem, né, ali a ação, né, nesses órgãos, e recebem esses nomes também. Um testezinho para a gente saber se a gente está bem, né, de saúde intestinal, é a gente se sentir bem depois de comer, né, apresentar de 1 a 3 movimentos intestinais ao dia, né, e as fezes devem ser consistentes e bem formadas. As fezes não podem ser muito pastosas ou sem formas, e também não é interessante você evacuar 2 vezes um dia não evacuar, né, e ter essa irregularidade de evacuação. Ausência de gases, estufamento, cólicas ou dor após comer, ausência de alimentos mal digeridos nas fezes, não necessidade de medicamentos para digestão e ausência de sinais de refluxo. Por isso que a nutrição, a dieta, ela é reconhecida por modular ou melhorar a resposta imune, ou principalmente na região do intestino. Existe uma especialidade chamada de nutrigenômica, né, que estuda como o alimento ele pode influenciar aí a nossa genética e a nossa predisposição ali a doenças. Vários componentes da dieta têm uma ação direta sobre as células do sistema imune, que podem modificar a nossa reatividade imunológica. Vitaminas, como as vitaminas A, C e D, têm ação direta nos linfócitos, né? Nos linfócitos, principalmente na região do intestino, estimulando, né, a atividade da mucosa intestinal. Tendo esse substrato, eu vou ter uma ação anti-inflamatória, antioxidante e as defesas em dia. Aí mais um teste, né, para a gente verificar se a gente está bem, né, ali da condição intestinal. Então, se você apresenta acne, né, pode indicar uma pobre função intestinal. Acne, além de disfunção intestinal, ele também vai estar relacionado com quadro de hipocloridria. Baixa secreção de ácido clorídrico pode dar acne na região, principalmente do meridiano do estômago, né, ali no rosto. Quadros de ansiedade também pode ser toxinas de bactérias patogênicas intestinais, artrite, asma, doenças autoimunes, arroto e inchaço, né? E também até mesmo os desequilíbrios de glicemia, né? Então, um quadro de cândida, né, intestinal, uma infecção por cândida também pode fazer quedas dos níveis de açúcar. Câncer, tosse crônica, síndrome da fadiga crônica, constipação, menos de uma evacuação por dia. Os quadros de depressão, né, muito comum, quando a gente tem os quadros de gastroenterite ou diarreia, eu vou perder flora boa, né, e quando a gente perde flora boa, eu não tenho absorção das vitaminas do complexo B, que entram na formação de neurotransmissores, né, noradrenalina, serotonina, dopamina, né, eu preciso ali para manter o estado do humor. Diarreia ou perda de fezes, dificuldade de concentração, fadiga, fibromialgia, e se não bastassem também, olha só o tamanho da lista, né? Doenças frequentes, dor de cabeça, azia ou queimação, desequilíbrio hormonal, né? Lembra que se eu não tenho uma boa microflora intestinal que filtra, né, o que tem que sair e o que tem que ficar, eu tenho uma sobrecarga hepática, né? E quem desativa os hormônios do nosso organismo é o fígado, né? Problemas de infertilidade também, ele pode não estar relacionado ali com o ovário, né? Problemas no útero, mas uma pobre função intestinal. Insônia, espasmos intestinais ou síndrome do intestino irritado, menstruação irregular, dor articular, baixa contagem de glóbulos brancos, alterações de humor, náusea ou vômito, né, que também são sintomas na medicina chinesa responsáveis ali, o fígado, né, alergia sazonal, eczema, erupções cutâneas, urticária e rosácea. Rosácea também está relacionado com baixa secreção de ácido clorídrico,
dor de estômago, obstrução nasal, desequilíbrio da tireoide, ganho de peso e dificuldade de perder peso pode estar relacionado com uma disfunção intestinal, né? Você pode ser sensível a algum componente da alimentação que você vem continuamente utilizando. Agora vamos falar um pouquinho sobre como, né, na medicina chinesa, a nossa energia de defesa ela é formada. Para eu saber como é que está o meu Wei Qi, ou minha energia de defesa, né, eu preciso rastrear, né, a formação das substâncias vitais. Aqui está como a origem do Qi, mas basicamente quase todas as substâncias vitais são formadas do mesmo modo, né? O baço pâncreas, né, ele transforma os alimentos em ti do alimento, né? O pulmão, ele inala o ta-ti ou tin-ti, né? E a união, né, do ar mais o ti do alimento, ele forma o ti da reunião, também chamado de zong-ti ou ti torácico. O ti torácico é responsável pelos batimentos cardíacos e pela respiração, né? E quando o ti da reunião ele se une com o Ti original, ele reage com o Ti original, ele forma o Zen Ti, né? O Zen Ti ele tem dois aspectos, que é o Ti da nutrição e o Ti de defesa, né? Ou também chamado Yin ou Yong Ti e Wei Ti, né? Então a gente vai ver aí alguns órgãos que entram, né, aí na formação dessa energia de defesa. O baço é um órgão muito importante porque é ele que vai assimilar os nutrientes, né? A função de transformação e de transporte pelo baço pâncreas, ela vai estar relacionado com a função de digerir e absorver esses nutrientes, né? Se eu tenho, né, uma transformação e transporte adequada o suficiente pelo baço pâncreas, eu vou conseguir mandar para os músculos e para os quatro membros, né? Eu vou ter tônus, eu vou ter força, né, eu vou ter disposição. Mas se essa função ela é insuficiente, o baço, né, não consegue transformar e transportar, os músculos não vai receber esses nutrientes e eles vão acabar perdendo o tônus, se tornando fracos, até atrofiados e o corpo se torna letárgico. O baço também tem a função de governar o sangue, né, no sentido de manter o sangue no interior dos vasos sanguíneos, né? Se eu não consigo manter o yang qi do baço, não mantém o sangue no interior, né, dos vasos, ele extravasa e forma hemorragias, melena, epistaxe, menorragia e hematomas espontâneos pelo corpo. Ele também é responsável por manter os órgãos fixos, seus devidos lugares, né? E se a função do yang qi do baço for deficiente, eu posso sofrer de quedas ou ptoses, principalmente de órgãos, se localizam nos órgãos, órgãos pélvicos e abdominais. Então, eu posso ter ptose do ânus, do útero, da vesícula, do estômago e dos rins. E o baço também se abre na boca e manifesta nos lábios, né? Se o Ti do baço estiver deficiente, eu posso ter perda do paladar e os lábios podem se apresentar secos e descorados. A função de transporte e transformação, que é a mais importante do baço pâncreas, né? Ele absorve as substâncias nutritivas da alimentação que dependem aí do baço, né? O estômago recebe e o baço processa, né? E ele também dispersa a essência dos alimentos por todo o corpo. O baço, ele também controla a transformação e separação e movimentação dos fluidos corpóreos, né? Se essa função for afetada, o dinhe, que seria os fluidos corpóreos, ele pode se acumular e formar umidade ou fleuma, né? Que seria, né, por exemplo, um quadro de edema. Li Zhongzi, no capítulo de leituras obrigatórias para os profissionais médicos, ele disse que cada um com seu corpo e incontestavelmente com seu temperamento tem a sua riqueza, que é a energia derivada da comida, que entra pelo estômago e que depois de envelhecida ele chega até as 6 vísceras e aos 5 órgãos, que harmoniosamente vão produzir o sangue que provê a vida. Por isso diz que o baço, ele é a base da essência adquirida, né? A gente tem o hábito de falar, né,
de acordo com a medicina chinesa, que o estômago, nosso estômago, ele está fraco, o baço, ele está deficiente, o rim, ele está deficiente, né? Mas, na verdade, eles vão reagir diante da, da água e dos cereais que a gente coloca para dentro deles, né? O chinês, ele fala que as substâncias vitais, elas são formadas a partir da água e dos cereais ou dos alimentos e das bebidas. Na antiga China, era a água e os cereais. Mas acontece que hoje a gente não se alimenta, né, somente de água e de cereais, né? A gente se alimenta de muito, em grande parte, de alimentos processados, e isso, né, ele tem consequências em relação a esses órgãos. Por isso que, na verdade, né, antes da gente dizer, né, que quais órgãos estão em deficiência, eu preciso investigar como é a alimentação desse paciente. Se você cuidar da alimentação, aliar a alimentação junto com a acupuntura, né, a chance de você adoecer é muito pequena. E o estômago, né, ele é o mar dos grãos e da água e tem a função de receber e preparar os alimentos e as bebidas, né, para o baço processar e transformar em guti, né, em ti dos alimentos. O estômago, ele tem o ti em descendência, né, ele tem que descer. Se ele sobe, ele pode provocar sintomas de náusea, vômito, dor epigástrica, desconforto e distensão abdominal. O Ti do baço pâncreas, ele tem o Ti em ascendência, né? O chinês, ele fala que o puro do baço, que ele processou, ele tem que subir para ir em direção do pulmão. O estômago, ele prefere umidade e o baço prefere a secura, né? O estômago tem uma tendência em sofrer por deficiência de Yin. Deficiência de Yin é frio, né? Tá menor. O Yang, ele vai estar maior. Então, os sintomas, né, resultantes da deficiência de Yin vão ser sintomas de calor, né? Que seriam quadros ali inflamatórios. Muitos pontos do baço pâncreas são utilizados para tratar estômago e pontos do estômago também tratam, né, aí baço. Pulmão também entra na formação do Qi, né, das substâncias vitais, e ele também influencia diretamente o Wei-Qi, que é a energia de defesa. Né? As funções do pulmão seriam de governar o Qi e a respiração. O pulmão está envolvido tanto na formação quanto na circulação do Qi. Né? Então, as respirações abdominais, né, ali, principalmente quando a gente medita, ele aumenta, né, a circulação de Qi e a formação de Qi também. Né? Mas, infelizmente, quem mora em grandes cidades, né, metrópoles, não tem a sorte de ter uma boa qualidade de ar, e isso é uma coisa que a gente não consegue influenciar, né? Então, o ar inalado pelos pulmões, mais os alimentos processados pelo baço pâncreas vão formar o Dzong-Ti, que é o Ti torácico, né? Mas algo em que a gente pode conseguir influenciar é a alimentação, né, que vai ser processada pelo baço pâncreas. Então, ele governa, né, o Qi e a respiração, né, em relação à formação e à circulação do Qi, ele controla a dispersão e a descendência, né, a dispersão e a descendência está relacionado com a circulação do Qi e dos fluidos corpóreos. O pulmão é quem dispersa e difunde o Qi de defesa, né, que flui através dos músculos, pele, principalmente fora dos meridianos, não só nos meridianos, mas também fora. O Qi do pulmão, ele tem uma tendência em descer, porque ele precisa se comunicar com os rins, né? Então, ele tem essa via, né? Ele já está no aquecedor superior, ele precisa comunicar com o aquecedor inferior, né? Ali com o rim. Circula e harmoniza a via das águas, né? O pulmão, ele recebe as frações puras dos líquidos corpóreos do baço pâncreas e as faz circular pelo corpo todo. Ele harmoniza também o exterior do corpo, né? Porque ele é quem difunde o Wei-Qi, né? A energia de proteção, ela vai estar circulando em volta do nosso organismo para, né, nos defender e proteger dos fatores patogênicos externos. Abre-se no nariz e manifesta-se nos pelos, né? O Qi do pulmão, ele manifesta-se no brilho dos pelos, que inclui também a condição da pele, né? Mas vale lembrar que problemas crônicos de pele está relacionado a fígado e não a pulmão. Na medicina chinesa, a principal função fisiológica do intestino grosso é transportar e transformar os dejetos. E a principal manifestação do seu desequilíbrio funcional é a irregularidade na movimentação dos dejetos.
Desequilíbrios na passagem pelo intestino grosso podem ocorrer por irregularidades no descenso do estômago, né? Isso é medicina chinesa, né? Mas está muito relacionado com a medicina funcional integrativa, né? Então, em relação à defesa, em relação à função, né, de toda a absorção de nutrientes. Se eu tenho uma flora intestinal ruim, eu posso alterar a flora de cima, inclusive a do estômago, né? Um dos sintomas mais comuns de sensibilidade alimentar é a irregularidade de evacuações. E tem também alteração da consistência. Evacuar todos os dias não significa que você esteja saudável, né? Eu preciso avaliar a consistência das fezes. Fezes pastosas, muito pastosas, sem forma, né? Também não é bom sinal. Pode significar que o teu corpo não conseguiu absorver. Fezes saudáveis são fezes com bordas, né? Que ela é bem formada, né? Não, você não pode fazer muito esforço para evacuar, né? Mas ela tem que ser bem formada, né? Tem que ter um formato cilíndrico. O Eiti, né, tem origem a partir da parte Yang da essência alimentar com a parte Yang da energia celeste. Energia celeste se refere ao ar, essência alimentar com os alimentos. Então, a nossa defesa, ela tem origem a partir de tudo que a gente come e tudo que a gente bebe, né? É uma forma de energia Yang que tem característica de circular rapidamente e ela permanece durante o dia na parte Yang do corpo, ou seja, circulando nas superfícies da pele, peritônio, cápsula dos órgãos internos e na parede das células. Então, o Eiti, ele não circula somente na parte externa do corpo, mas ele também circula na parte externa dos órgãos internos. O Eiti, ele promove o aquecimento da pele e regulariza a temperatura do corpo por meio do controle sobre os poros cutâneos, né? Então, ele tem a função de termorregulação. O Eiti tem a função, né, de defender o nosso organismo contra fatores patogênicos exteriores, como vento, calor, frio e umidade. Na medicina ocidental, né, esses fatores patogênicos correspondem aos quadros infecciosos por vírus, fungos e bactérias, e também contra as agressões internas e externas, e tanto local quanto sistêmica. O Eiti, ele mobiliza elementos naturais de defesa, os linfócitos, leucócitos, ativa a multiplicação de células de defesa, mastócitos, células do sistema retículo endotelial, micróglia, células de Kupfer, né, que fazem parte do sistema retículo endotelial, e movimenta estruturas como as alças intestinais no processo de tamponamento de ferimentos abdominais perfurantes. O Ti de defesa também está sob controle do pulmão, e o pulmão é ele quem regula a circulação do Ti de defesa e dos fluidos corporais para a pele, né? Assim como a abertura e fechamento dos poros. O Ti de defesa ela tem circula 50 vezes em 24 horas, 25 vezes durante o dia no exterior do organismo e 25 vezes durante a noite nos órgãos in. Uma deficiência do Ti de defesa causa uma debilidade do Eiti, isso nos torna mais propensos a adquirir resfriados de repetição ou resfriados com frequência, né? Então, se eu tenho um bom Eiti, eu tenho uma resistência contra fatores patogênicos exteriores e eu não vou me resfriar, né? Mas vale lembrar que para eu formar o Eiti, eu preciso de toda aquela cascata ali de formação, baço, pulmão, Zong-Ti, Zen-Ti, para poder formar o Ti de defesa. Se o Ti de defesa, né, for insuficiente, pode causar sudorese espontânea diurna quando o organismo é invadido pelo vento frio exterior. A restauração da função dispersora do pulmão, promovendo a sudorese, os poros vão ser desbloqueados e os fluidos saem com o suor. E o vento frio misturado ao suor, ele é expelido, né? Então, por isso que a indicação do ponto IG4 com R7 liberta o exterior. O chinês ele fala que liberta a camada exterior do corpo do fator patogênico, do Xie-Ti, né? E essa combinação de pontos IG4 com R7 tem uma função de provocar sudorese ou sudorificação para tentar eliminar o fator patogênico. A acupuntura ela trabalha primariamente sobre o Zen-Ti, que é chamado de energia verdadeira, e a última fase da transformação do Zong-Ti, que é a combinação do ar mais alimento. Quando o Zen-Ti funciona de uma forma adequada, ele é chamado de Zen-Ti ou energia correta. Zen-Ti com G no final, né?
Zhen-Qi, ele resulta da função da fusão do Zhong-Qi, ou Qi torácico, com o Yuan-Qi, que é o Qi original. E ele apresenta dois aspectos, que seria o Wei-Qi, que é o Qi de defesa, e o Yin-Qi, que é a energia nutritiva. Zhen-Qi, ele corresponde à atividade funcional dos órgãos, vísceras, meridianos, colaterais, da energia e do sangue. Na medicina chinesa, o estudo da etiologia, né, das doenças enfatiza o Zhen-Qi, que está relacionado com o funcionamento normal dos órgãos internos. Então, o chinês enfatiza muito a teoria dos Zanfus, né? Zanfus são muito importantes para... É o principal diagnóstico chinês e é extremamente importante para a saúde, para o equilíbrio do yin, do yang, né, ali geral. E eles vão estar envolvidos, né, ali na formação do Zhen-Qi. Se eu tenho um bom Zhen-Qi, né, eu consigo eliminar a energia patogênica. Se o Zhen-Qi é forte, o Qi e o Shui são plenos, e a energia de defesa circula na superfície, e o corpo é capaz de evitar a penetração dos fatores patogênicos, evitando assim o surgimento de doenças. Passou essa semana no Jornal do Meio-Dia, né, que essa semana não, semana passada, que foi feita uma pesquisa onde paranaenses, né, estavam participando de uma pesquisa para entender o porquê algumas pessoas são mais resistentes ao coronavírus do que outras, né? Então, pode ser que, né, quem tenha o Zhen-Qi forte, né, são as pessoas que vão fazer parte dos 30% que são assintomáticos ao vírus, né? Então, você nem percebe ali que teve a doença, né? Quando você faz o teste, ele já deu positivo, né? Mas isso pode, né, estar relacionado com todo o teu estilo de vida, né, e a formação dessa resistência ali do organismo. O Wei-Qi é formado a partir da água e dos cereais, né, da energia essencial da água dos cereais, produzido pelo estômago e pelo baço pâncreas, né? Se eu quero tonificar o Wei-Qi, a energia de defesa, eu tenho que utilizar pontos do estômago e do baço. No Suen, comentário sobre doenças febris, ele diz que o local de entrada da energia patogênica no corpo corresponde ao local da insuficiência da energia essencial. Então, o fator patogênico, ele só vai entrar no teu organismo se a tua energia essencial, ela tiver baixa, né, ou deficiente. Falando um pouquinho sobre as causas de doença na medicina chinesa, existem, né, 3 causas, né, importantes, 3 grupos, né. O primeiro deles seriam os fatores externos, também chamado de 6 excessos, ou seriam os agentes climáticos que entram aí, o vento, o frio, o calor, né, que na medicina ocidental eles correspondem às infecções por vírus, fungos e bactérias, né. Os fatores internos correspondem às emoções, né, raiva, alegria, preocupação, ansiedade, mágoa, medo, né, susto e aflição. Mas em condições normais, essas emoções elas não são causas de doenças, elas só vão causar doenças quando elas forem muito prolongadas, intensas ou mal resolvidas. Assim como os fatores externos, né, não é qualquer frio ou calor que pode gerar uma doença, uma invasão do fator patogênico, né? Então, em combinação com o teu Wei-Qi, né, essa invasão do vento, que seria, né, vento, ele está relacionado com uma mudança brusca de um estado, né? Então, que a gente poderia dizer que esse foi o momento que reduziu a imunidade. É nessa oportunidade que o vento ele vai penetrar, né? Mas se você estiver bem, se o teu Zhen-Qi, o teu Wei-Qi estiver bem, você não vai ser invadido, né? E os fatores mistos, né, causadores de doença, entra aí, né, a alimentação, a nutrição, a ocupação, trabalho em excesso, exercício em excesso, relacionamentos, sexo, trauma e parasitas também fazem parte de causa de doença, segundo a medicina chinesa, né? Os fatores mistos vão entrar aí o estilo de vida de cada um. A acupuntura não interfere na constituição hereditária de uma pessoa, mas ela influencia a energia adquirida da pessoa de modo a restaurar o equilíbrio e funcionar melhor dentro de uma dada constituição interna e ambiental.
chegando aí nas pesquisas, né, aí relacionando a acupuntura diretamente com o sistema imunológico, né, pesquisas experimentais demonstraram que a acupuntura pode sim baixar a febre, né, aumentar a produção de anticorpos e aumentar a resistência do organismo à infecção, né. A gente tem 3 pontos, né, o IG4 e o IG11, que tratam febre leve a moderada, e o VG14, né, que é indicado para tratamento de febre alta. Aumenta a produção de anticorpos, né, o ponto do E36, né, que é o ponto, né, que vai estar relacionado com a imunidade, ponto mestre da imunidade, como, né, a Thaís mencionou, ele tem uma ação, né, gastrointestinal. Se você palpar o teu abdômen antes de punturar, ou até mesmo de massagear o ponto do E36, se estiver muito distendido ou resistente o abdômen, logo após uma massagem ou a puntura do ponto E36, né, você tem uma redução da resistência, né, melhora a mobilidade dos órgãos abdominais, né, após o uso, né, do E36. Né, e ele também é um ponto indicado para aumentar a resistência às infecções. O mecanismo de ação da acupuntura sobre o sistema de coagulação do sangue e de complemento imune, né, ele explica que os elementos químicos induzidos pela agulha, né, provenientes do tecido conectivo lesado, como as fibras de colágeno e mastócitos, eles vão ativar o fator 12 de coagulação sanguínea, que além de provocar a coagulação do sangue, o fator 12 ele ativa também, né, outras células imunes até o local da inserção da agulha. Né? A acupuntura é uma técnica que estimula mecanismos de sobrevivência, né, mecanismos de autocura. As células do tecido lesado estimulam os mastócitos e produzem peptídeos, como a bradicinina e a histamina, que têm a função de vasodilatação, aumentando a permeabilidade vascular e além das citocinas relacionadas ao sistema imune. A vasodilatação acentuada dos capilares melhora o fluxo sanguíneo para o local e permite a chegada de células imunes, né? E elas também se movem da circulação do sangue para desencadear a reação imunológica ao redor do local da lesão causada pela agulha. Elementos químicos são liberados para ativar as células de defesa e excitar as fibras sensoriais nociceptivas. Quando uma agulha é removida, retirada, os processos de reparo do tecido são desencadeados. As células lesadas são digeridas e a síntese de proteína é mobilizada. A cura induzida pela lesão é dirigida por mecanismos neurohormonais sistêmicos. A hipófise começa a elevar os níveis de hormônio adrenocorticotrófico no sangue, que desencadeia a síntese e secreção de corticoides fisiológicos e outros hormônios. Esse processo ele protege do estresse e também promove uma redução da reação inflamatória. Né? De acordo com David Brauscher, a acupuntura parece ter um potencial de modular o sistema imunológico, libera beta-endorfina pela hipófise, em associação com a CTH, né? E já foi demonstrado que ele também modula a parte simpática do sistema nervoso por meio da ação no hipotálamo. Né? E o ponto que tem uma melhor ação no hipotálamo é o IG4, né? Aquele ponto localizado onde todo mundo sabe, né? Entre o primeiro e o segundo metacarpo, na metade do segundo, né, ele vai ter essa ação aí hipotalâmica e coordenar todos os hormônios da hipófise e das demais glândulas coordenadas pela hipófise. A base teórica do mecanismo de liberação da endorfina e da atividade autônoma sugere um enfoque lógico para a seleção de pontos de 3 formas, né, mecanismo imunológico, que seriam pontos ao redor do órgão afetado, principalmente, né, em relação ao baço. Né? O baço é um órgão imunológico, ele tem uma função de defesa, ele produz linfócitos e também funciona como reservatório de sangue. O F13 é o ponto Mo do baço, bexiga 18, né, o ponto do Chu do fígado, e o bexiga 20, o Chu do baço pâncreas. Né? Quem tem laceração do baço e precisa retirar, o fígado passa a ter as funções, né, realizar as funções do baço. Pontos gerais com maior probabilidade de terem um efeito sobre a liberação opioide, como, por exemplo, o IG4 e E36, e possivelmente os pontos auriculares. Né? Aqui a aula de hoje é somente sobre a acupuntura, né? Numa outra oportunidade a gente pode estar falando sobre os pontos auriculares também.
O VG14 aparece frequentemente em fórmulas para atividade imunológica, embora, né, a lógica do raciocínio, né, não seja muito clara, né, como ele funciona. Mas lembra que o VG14 ele é um ponto utilizado para febre alta, né, ele tem indicação para quadros de malária. Chen e colaboradores afirmam que a acupuntura é capaz de estimular o mecanismo imunológico, como, por exemplo, ajudar no tratamento da AIDS ou suprimir o mesmo sistema imunológico no controle das doenças autoimunes, como rinite, asma e eczema. Bossi salientou que o início de uma resposta à acupuntura muitas vezes demora entre 12 a 24 horas e dura de 5 a 7 dias. Essa escala de tempo, ela parece ser mais uma resposta imunológica do que uma resposta da liberação de um neurotransmissor. A acupuntura também estimula os sistemas de defesa, influenciando a imunidade celular e humoral, específica e não específica. Né? Ela ativa a proliferação celular, incluindo as células sanguíneas, leucocitose, atividade microbiana, anticorpos, globulina, complemento, interferon. Né? Então, isso tudo o nosso organismo ele já tem, né? Mas a acupuntura ela dá uma impulsionada nessas defesas quando a gente não está, né, num bom estado aí de saúde. Segundo Turner, um grupo de estudos envolvendo o uso do ponto pericárdio 6 para tratamento de náusea pós-operatório, enjoo matinal e náusea decorrente de quimioterapia, demonstrou que entre 60% a 70% dos pacientes se beneficiam da acupuntura. Né? Para o tratamento da leucopenia por rádio ou quimioterapia, né, eles descobriram que os pontos E36, IG4 e VG14 produzia rapidamente um aumento do número de leucócitos e de neutrófilos. Né? Então, as células do intestino têm uma capacidade elevada de proliferação, né, em torno de uma velocidade de 5 por segundo. As células, né, em geral, do corpo, uma velocidade de proliferação de 1 por segundo. As células cancerosas, em torno de 10 por segundo. Né? Como a quimioterapia ela atua sobre as células proliferativas, né, ela ataca de forma severa o intestino. Né? E também o mesmo acontece com o folículo piloso, que também tem um alto grau de proliferação, e é por isso que as pessoas perdem cabelo depois das sessões de quimioterapia. Né? É interessante utilizar, eu já tratei pacientes sob tratamento de quimioterapia com acupuntura, e é interessante como ele reduz os efeitos colaterais do tratamento. Pesquisadores da Faculdade de Medicina de Jilin realizaram experiências que demonstraram que a moxabustão tem efeito curativo sobre a artrite. Eles usaram acupuntura em moxa, no E36 e em outros pontos que eles não relataram, em ratos brancos com granuloma inflamatório no dorso, e mediram a quantidade de fluido secretado do granuloma depois de 8 dias de tratamento. E eles observaram que no grupo da moxabustão, a média foi de 3,59 ml, no grupo de eletroacupuntura 3,45 e no grupo controle foi de 7,03 ml, demonstrando que a acupuntura e a moxa podem sim inibir a efusão de células inflamatórias. O Instituto de Pesquisa da província de Shanxi estudou que os efeitos da acupuntura na peritoniite bacteriana em coelhos, né, que o tempo necessário para cessar a efusão de células inflamadas e para que a cultura feita do tecido, né, negativasse nos testes bacterianos foi muito mais curto do que no grupo controle. O mesmo instituto também estudou que a acupuntura pode aliviar o espasmo dos vasos linfáticos, diminuindo a permeabilidade capilar, beneficiando os quadros de inflamação hemorrágica. Né? Investigando a necrose em ratos brancos com granuloma, foi observado que não apenas a acupuntura detém a área da necrose, como também retarda e impede o seu desenvolvimento. Né? Demonstrou-se que esse efeito era decorrente da capacidade da acupuntura em estimular a função fagocitária pelo sistema retículo endotelial. A acupuntura também pode acelerar a formação de tecido de granulação, fortalecer a capacidade de regeneração celular e produzir tecido cicatricial. Eles observaram que, depois da inserção do uso dos pontos E36 e E41 de gatos com úlcera no seco, que as reações da fosfatase alcalina na produção de novas células cutâneas epidérmicas ocorriam com maior intensidade e mais precocemente.
Os estudos investigaram os efeitos da acupuntura na diminuição da temperatura da febre induzida experimentalmente, né? Quando os animais recebiam eletroacupuntura no VG14 durante 30 segundos e imediatamente após a injeção do agente indutor de febre, a temperatura dos animais baixava de uma forma considerável. Eles também utilizaram ponto E36, né, para tratamento de febre causada por feridas hiperafetivas. E eles observaram que o ponto E36 também, né, tinha um resultado de baixar a temperatura, né, mas a indicação do E36, né, a gente analisando, não é, né, ali para quadros febris ou para febre. O uso da acupuntura para prevenir infecções tem origem no efeito sobre a fagocitose e produção de anticorpos. Estudos realizados pela Escola Médica de Pequim mostraram que quando os pontos E36 e o F4 eram punturados numa pessoa saudável, a fagocitose do Staphylococcus aureus pelos leucócitos aumentava cerca de 1 a 2 vezes. O valor mais elevado ocorre 24 horas depois da inserção da agulha. O uso da acupuntura para tratamento de disenteria bacilar, né, também eles observaram que a função fagocitária dos leucócitos aumentava 3 horas depois da inserção das agulhas e alcançava um pico depois de 12 horas. De uma forma geral, a acupuntura aumenta a fagocitose através do sistema retículo endotelial. O Instituto de Pesquisa de Medicina Tradicional de Shenxi estudaram a capacidade bactericida dos leucócitos antes e depois da acupuntura nos animais. Eles descobriram que entre 3 e 6 horas depois da eletroacupuntura, a função bactericida atingiu seu nível máximo e ele permanecia acima do normal mesmo depois de 48 horas. A Faculdade de Medicina de Xangai demonstrou que a inserção das agulhas nos pontos E36, bexiga 23, bexiga 18 e 19 aumentava a fagocitose, né? Então, a gente tem ali o bexiga 18, ele é o chu do fígado, né? Então, eu vou ter ali as células de Kupfer que vão ter essa função. Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa, né, de Medicina Tradicional da província de Shenxi, eles mostraram que depois da inserção de agulha no ponto E36 e VG14 de um coelho, houve aumento da opsonina presente no sangue, né, aumento da fagocitose leucocitária e um aumento da resistência do corpo a doenças. A puntura, ela provoca, né, essa microlesão que ela vai ativar esses mecanismos restauradores. Ela estimula uma resposta imune que é mediada pelo sistema neuroendócrino cardiovascular. E assim ela promove a cura do tecido e a restauração homeostática, o que resulta numa recuperação sistêmica de todo o corpo, além da cura local dos sintomas patológicos. Talvez por isso que os efeitos da acupuntura sejam diferentes, né, de pessoa para pessoa, né? Então, determinadas pessoas têm uma ótima resposta, né, outros nem tanto, né? Foram feita uma pesquisa onde eles investigaram essa diferença de resposta de pessoa para pessoa, né, e eles verificaram que 28%, né, da população clínica apresentava uma resposta excelente à acupuntura, 64% apresentava uma boa ou regular resposta, e 8% apresentava uma fraca resposta ou nenhuma. Então, por isso que, às vezes, né, pode não ser culpa sua, terapeuta, que o paciente não tenha, não esteja lá nos 28% de uma resposta excelente, né? Isso vai depender dos mecanismos de autocura do próprio paciente em desencadear aí a melhora. Na prática, os pontos definidos como os que apresentam particularmente um efeito intenso no sistema imunológico incluem o IG4, né, IG11, que a gente viu ali, o IG11 não, mas o IG4 a gente viu nos estudos, estômago 25, E36, bexiga 18, bexiga 23, o VG14, VG16, VC4, VC6, VC8 e VC10. Eu não comentei eles, né, porque eu coloquei, né, ali no slide seguinte, ali as propriedades que eles possuem e por que eles são tão importantes assim, principalmente focados no sistema imunológico. O E36 ele é ponto mar do canal do estômago, né, ele é um ponto importante para a manutenção da saúde, né, e ele aumenta a amplitude e frequência do peristaltismo e reduz o tempo de esvaziamento no estômago. Então, a ação principal do E36, né, ainda é no sistema gastrointestinal.
né? E se eu tenho um benefício no sistema gastrointestinal, consequentemente, eu vou ter uma melhor absorção de nutrientes para mandar, né, para o sistema imunológico. O VG14, ele tem indicação para as doenças febris, assim como o IG4 também tem, e o IG11, né? Até mesmo o pericárdio 6, né, ele também tem indicação para doenças febris, do VG14 até o pericárdio 6, todos podem ser indicados para tratamento de febre. O IG4, ele é ponto-fonte, né? Existe uma diferença entre ponto-fonte yin e ponto-fonte yang. Os pontos-fonte yin, eles têm uma ação para tratar, para tonificar os órgãos, né? Somente os órgãos e não as vísceras. Mas os pontos-fonte yang, eles não tonificam as vísceras. Eles têm uma função para expelir fatores patogênicos. Intestino grosso, né? Ele é uma víscera. É por isso que ele vai ter essa função de expelir fatores patogênicos e tratar doenças febris, né? Se você deseja tonificar uma víscera, você vai ter que usar uma outra categoria de pontos chamadas de ponto-mar, né? Os pontos-mar, eles têm uma função de tonificar ali as vísceras, que inclui aqui, né, ali o IG11. Ali o ponto estômago 25, ele é ponto mo do intestino grosso, né? Então, se você deseja, né, melhorar o sistema imunológico do paciente, né, a gente não vai deixar de usar, né, o ponto mo do intestino grosso, né? Lembre-se que a frequência de evacuação e a consistência das fezes pode estar relacionado, intestino grosso dá muita dor na região lombar, né? Estômago também pode mandar dor na região lombar, e esse ponto ele pode, né, aí tratar e melhorar esses sintomas. Bexiga 18 é o chu do fígado, né? O fígado é um órgão super importante também, porque, né, na medicina chinesa é ele que vai armazenar o sangue, né? E na medicina ocidental é ele quem vai limpar ali o nosso sangue. E se eu não tenho uma boa flora intestinal, eu vou sobrecarregar aí o fígado. VC6 é um ponto mar de Ti, indicado para quadros de exaustão e cansaço, né? O VG16 é indicado para expelir o vento interno e externo, também para quadros de febre, né, resfriado e infecções. O VC4, ele tem indicação para exaustão, né, ali quadros de anemia, disfunções sexuais e urogenitais. Ele é um ponto onde cruza os 3 canais yin do pé, né, baço pâncreas, fígado e rim. E o VC4 ele tem uma função parecida com o do BP6, porque o BP6 ele também cruza os 3 meridianos yin do pé, né? O VC8 também é no umbigo, né, indicado para cansaço geral e condições crônicas de exaustão. E o VC10, indicado para quadros de disfunções gástricas e intestinais. Então, se você utilizar pontos que tratam, né, estômago, intestino, intestino delgado, intestino grosso, você automaticamente vai estar beneficiando o sistema imunológico do teu paciente, né? Então, não só, né, não existe um ponto específico que trata o EIT, que é a energia de defesa, né, mas os pontos que vão ter uma indicação para o quadro, né, já instalado, né, que seriam os quadros febris, como o IG4, o IG11 e o VG14, né, mas os demais pontos, como o E36, o bexiga 18, o estômago 25, seriam uns pontos indicados para a gente fazer uma prevenção, uma manutenção da saúde e para não ser surpreendido com qualquer outro tipo de doença, não somente as doenças infecciosas, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? Não só, eu acho que escolher ponto, né, e ponturar é muito fácil, né? Você pontura, né, algum resultado vai ter, mas entender todo esse processo, né, de como eu formo o EIT, quais órgãos vão estar associados, né, e esse mecanismo, porque uma pessoa, ela pode adoecer mesmo, né, fazendo acupuntura, né, e esses artigos que constam, que a gente pesquisou aqui, que aparecem, são os que falam da parte boa, mas muitos estudos citados apresentam uma precariedade da metodologia e eles são apresentados na forma de esboços, ou seja, eles não acrescentam nenhuma evidência expressiva de que clinicamente seja relevante, né?
alguns estudos sugerem que a acupuntura, né, possam ter um papel importante, utilidade para modificar os processos imunológicos, justificando estudos clínicos adicionais. Muitos estudos pesquisas, né, estudos experimentais com acupuntura, eles não são bem escritos, com parâmetros fiéis, né? E até agora não existe nenhuma prova rigorosa de que o sistema imunológico responda a diferentes formas de acupuntura, né? Os últimos estudos, né, médicos, eles justificam isso. E deve-se dizer que as provas do mecanismo de ação da acupuntura sobre o sistema imunológico, embora potencialmente importantes, eles relatam que são muito confusos e convincentes. Mas a medicina chinesa está aí, né? Eu já utilizei acupuntura para tratamento de febre, para, né, paciente com tratamento de quimioterapia, e a resposta ela é surpreendente, né? Acho que o que acontece é que os estudos, né, que são feitos com acupuntura, eles são poucos, né? Não é fácil a gente, né, quem faz o TCC, né, sabe como é difícil a gente encontrar um artigo bem escrito, e os efeitos, né, da acupuntura estão aí, são surpreendentes, e é só a gente punturar, né, e ver o resultado, né? Eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês, né? Com essa aula de hoje, a gente encerra esse ciclo, né, aí de aulas, né, onde cada professor falou aí sobre um tema, e eu gostaria de, né, ver se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu voltar aqui para a câmera, tem que fechar, né? Vou abrir aqui o chat. Então, né, não sei se foi muito claro, né, ou não, mas fica aí essa dica da acupuntura, não somente da acupuntura, né? Eu costumo dizer que a acupuntura ela é algo emergencial. Se você precisou de acupuntura, é como você precisasse de um medicamento, né? Eu acho que o chinês ele enfatiza a profilaxia, né? E uma forma básica, fácil, gratuita da gente fazer isso é através do nosso estilo de vida, né? Então, para os meus alunos que estão aí, né, vale sim a todo custo a gente fugir aí, né, de alimentos nocivos, de alimentos que têm uma interferência importante, né, aí no nosso sistema imunológico. Né? Uma vez que a gente tem a instalação de uma doença, aí sim eu vou precisar fazer sangria, eu vou precisar utilizar o ponto VG14, o IG4, o IG11, mas né, a profilaxia ela é fundamental. Né? Evitem alimentos processados, mesmo estando em casa, em isolamento, né? Porque as próprias bactérias patogênicas a gente mesmo tem, né? E se de repente você se estressar, né, comer mal, alimentos gordurosos, muito processados, refinados, você vai dar chance para essas bactérias aí aparecerem. E aí depois é só procurar a gente com a acupuntura para aí tratar, né? Mas se de repente algum paciente procurar aí por vocês, podem estar utilizando aí esses pontos, né, que vão ter essa ação. A Angélica me fez uma pergunta. Álcool gel, ingestão de vinho, por exemplo, piora muito. Ingestão de vinho. Vinho, né, não, o vinho seria permitido sim, né? O vinho, ele não tem glúten, né? É melhor do que a cerveja, né? Ele tem antioxidantes e mais, né? Assim, não seria interessante se você costuma fazer um uso regular de glúten, né? De pão e de café com leite e queijo, né? Porque se você esgarçou a tua mucosa intestinal e você faz ingesta do vinho, você pode provocar uma sobrecarga
ali hepática. Mas sim, se você, né, tem uma dieta funcional, você consegue dar uma segurada no leite e no trigo, não teria problema nenhum você tomar, né, aí um vinhozinho, um chopp de vinho também pode, né, mas seria interessante não fazer queijos e vinho, né, queijos e vinho, seria interessante fazer só o vinho, né, ou alguma outra proteína, tá? Mas tudo bem, né? Dá para usar sim. Tem queijos veganos bons, né? Que daria para gente usar. Dá para beber. Pode continuar. Gente, né? Mais alguma pergunta? Tranquilo, né? Então, eu espero, né, ver vocês logo, né? Espero que esse período passe logo, né? Eu prefiro, né, muito mais dar aula, né, ao vivo com vocês do que por aqui. Assim, o objetivo de vida seria retirar 100%, né? Uma vez que você consome qualquer alimento que contenha uma proteína estranha, que o teu corpo identificou como estranho, você pode levar até 6 meses para baixar a taxa de anticorpos. 6 meses, né? E o que acontece é que se você consumiu, né? Se você tem um problema com glúten, por exemplo, se você consumiu o glúten 3 vezes no ano, você manteve o nível de anticorpos, né, ali elevado o ano inteiro, né? Então, por isso que o objetivo seria tentar retirar. Mas se de repente você foi para uma festa, você conseguiu ficar uns 2, 3 meses sem consumir nada, né? Numa ocasião especial, vai lá e come tudo que você tem que comer, né? É melhor você ingerir tudo numa refeição só do que você comer um pouquinho todos os dias. Né? Você consumindo um pouquinho todos os dias, você mantém por mais tempo a permeabilidade intestinal e a consequência vai ser alguma doença de cunho autoimune. Né? Então, né, quando for para chutar o balde, vai lá e consome tudo que você conseguir, para você não ter vontade de consumir de novo depois. Mas, né, rotineiramente, em casa, é melhor não consumir. A Rita pergunta, professora, o leite associado à hipermeabilidade junto com glúten? Sim. Não só o leite, mas queijo, manteiga, ghee, né? A ghee também. A ghee, ela só não tem a lactose, mas ele tem a caseína. E o maior problema do leite e derivados não é a lactose, né? O problema é a caseína, porque a caseína estimula a hipocloridria, né? Ela baixa a taxa de acidez do estômago e faz com que os alimentos não sejam adequadamente quebrados, principalmente as proteínas. Né? Então, se você conseguir, né, queijo ou leites vegetais ou veganos, né, seria uma melhor opção. Lembra que eu comentei que o leite ele tem essa propriedade de produzir hiperpermeabilidade, porque a gente não pode, no bebê, né, perder nenhuma gota do leite. Então, sim, né, ele nem se enganem com produtos sem lactose, né? Lac-free também não adianta, né? Queijo sem lactose, mussarela de búfala sem lactose, né? Poderia ser a porta da esperança, mas infelizmente, né? Aí não é. Para quem tem uma tireoidite de Hashimoto, para quem tem uma dermatite, psoríase, vitiligo ou qualquer outro tipo de doença autoimune, ele vai manter ali a doença e ele pode até agravar mesmo em pequenas quantidades. Né? Vocês viram que ali no slide da desbiose intestinal, os medicamentos podem fazer com que essa microflora esteja alterada ou prejudicada por até 4 anos, né? Então, se você conseguir se manter sem, né, é melhor. A Rita, ela fala, não utilizo nada de leite vegetal, mas glúten não cortei. É errado? Na verdade, né, eu não tenho como te dizer se é certo ou errado, né? Mas o glúten ainda vai manter essa mucosa intestinal ali aberta e pode te predispor a desconfortos, alguns sintomas, né, ainda, né? Então, o glúten ainda
né, mantém o filtro intestinal mal, ruim, né? Ok, tudo bem, não sem problema. Ela falou ali que ela não usa mais o leite animal. O ideal seria retirar os dois, né? Tanto o leite quanto o glúten, né? Cevada, centeio, aveia e malte tem glúten. Whisky, né, também não dá. Granola, aveia a granel também tem glúten. Essas também não seria interessante consumir, né? O ideal seria uma granola sem glúten. Gente, só fazendo o teste para saber, né? Eu falo tudo isso porque eu já fiz e dá, assim, muita diferença, né? Eu sou o monstro do lixo, né? Então, eu tinha, né? Eram muito sintomáticas de problemas autoimunes. Então, se você fizer direitinho, certinho, né? Quanto mais tempo possível, você acaba se tornando assintomático, né? E os pontos de acupuntura vão fazer essa manutenção. Ok? Mais alguma pergunta, curiosidade? Tá. Angélica. Queijo vegano com chopp de vinho dá. Gente, fiquei bem feliz de estar aqui com vocês, né? Espero que, né, esse isolamento ele acabe logo e mas até lá, né, talvez a gente possa utilizar essa mesma plataforma para dar aula da pós aí para vocês. A Rita pergunta, qual cereal é mais indicado? Cereal, arroz, feijão, flocos de arroz, né? Se você for comer no café da manhã, poderia utilizar granola sem glúten, né? Existem nas casas especializadas, existem a granola sem glúten. Se você faz questão de utilizar a aveia, você pode usar a aveia livre de glúten, né? Existem nessas lojas especializadas, é um pouquinho mais caro, mas dá para consumir. A quinoa também, ela tem um perfil de proteínas bom, né? Você poderia utilizar elas também como cereal. Mas tem aí a granola sem glúten, né? Então dá para utilizar. A Carla pergunta, né, se teriam de pesquisar uma alimentação que ajudasse o sistema imunológico. Carla, na Inspirar, eu dou o curso de dietoterapia, né, onde a gente fala toda essa questão ali de mucosa do intestino, né, sobre a questão do leite, do glúten, da alergia alimentar, sensibilidade alimentar, né, a gente poderia, né, você poderia ficar de olho ali no site, né, que a gente poderia estudar isso junto, ou, se você quiser pesquisar, nos livros de medicina funcional integrativa, né? Aqui no Brasil é meio fraco, né, mas você pode conseguir pesquisar. Obrigado, grupo de terapias manipulativas, foi bom aí estar com vocês também. Legal, gente, né, estamos aí. Oi, Lu. Imagina, Carla, não há de quê. Né? É sempre bom a gente lembrar, né, aí, em épocas de pandemia, como que a gente pode beneficiar aí o nosso sistema imunológico ficando em casa, né? Uma forma, porque todo mundo está comendo, todo mundo está fazendo quitute, né? E às vezes você pode ter um resfriadinho mesmo em isolamento, né? Ah, legal, Lu. Aham. Legal, bacana, bacana. Que bom, que bom. Joia. A Carla diz que ela tem problemas para se alimentar, nada de origem animal o organismo dela aceita, né? Pessoas que têm um sangue A positivo normalmente têm uma dificuldade maior de digerir proteínas animais, né? Não tem problema, você pode consumir os produtos veganos, que eles também vão te dar, né, um perfil de aminoácidos, né, ali que vai suprir o teu organismo. Eu já fui vegana por muito tempo, crude vegana, né,
Então, não tem problema nenhum, né? Provavelmente você pode ter, né, uma baixa secreção de ácido clorídrico, né? Então você pode ter um problema crônico de hipocloridria. Imagina não adquirir, Angélica. Tudo bem? Carla, né? Qualquer coisa, pega o meu contato ali no site da Inspirar, a gente pode trocar, né, uma ideia ali por ali. Ajuda, né? Massagear os pontos de acupuntura funciona como se fosse o Douyin, né? Mas, na minha opinião, nada substitui uma puntura, né? Punturar o ponto, ele vai ter um efeito mais prolongado, porque eu vou provocar essa microlesão, né? E quando eu promovo essa microlesão, eu vou estimular o potencial de autocura do organismo. Por isso que o Douyin, né? Só a massagem, ele vai ter um efeito mais curto, né? Mas você pode sim, né? Num quadro de dor de cabeça, uma massagem um pouco mais prolongada ou um pouquinho mais forte, ela pode fazer com que você tenha um alívio de alguns sintomas de desconforto, né? Dá para massagear. A massagem dos pontos de acupuntura, né, corresponde ao Douyin. Namastê, Carla. Angélica pergunta se ela eliminar o glúten e a lactose, em quanto tempo ela vê resultados. Depois que a gente para de consumir leite e derivados ou glúten, ele vai demorar para sair do nosso corpo, do trato gastrointestinal, em torno de 3 a 4 dias. Em uma semana, no quarto ou no quinto dia, Angélica, você já vai ver resultado. Cabelo melhora, pele melhora, o pensamento, raciocínio, uma série de resultados em pouco tempo, em uma semana, acho que é pouco tempo, né? 4, 5 dias. A função intestinal, ela também melhora, né, nesse período. Né? A variação da consistência das fezes, o odor das fezes melhora demais. O suor, né? O mau odor do suor também, né? Ele melhora. Hoje em dia tem muitos produtos sem glúten excelente que são mais palatáveis, né? Na época que eu comecei a retirar era deprimente, mas hoje em dia já tem. Imagina, não há de quê, Angélica? Inhame, mandioca, excelente, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, Rita, né? Se você vou conversar ali com a Angélica, de repente a gente pode fazer uma aula online sobre dietoterapia, né? O mais importante da dietoterapia é a combinação de alimentos. Mas se você tem uma dieta predominante de carboidratos, sem problema nenhum você comer muito inhame e mandioca, né? Então podemos fazer sim, Angélica, um curso de dieta, né? Legal, gente. Ok. Probiótico excelente, né? Esqueci de comentar ali na desbiose e na microbiota intestinal, Lu, a Lu pergunta ali sobre os probióticos, né? Vale os de farmácia, né? Só não evita comprar o Floratil. O Floratil ele tem na composição lactose, né? E a lactose, a proteína do leite da vaca, ele também pode não ter efeito benéfico. Mas kefir, né? O kefir de água, não o de leite, né? Kombucha, né? Também dá para usar, e chucrute, né? O chucrute, né? Repolho, sal, deixa fermentar por 10 dias lá, ele vai ter micro-organismos que vão repovoar a flora intestinal. Não dá candidíase, né? Ele só vai dar candidíase se você tiver uma má flora intestinal, né? Então, não é interessante você utilizar constantemente, né? Então,
por uma semana, 2 semanas, você usa diariamente os probióticos, mas depois disso você pode espaçar de 2 vezes na semana ou depois de uma refeição gordurosa, rica em carboidrato, rica em açúcar, aí sim. Mas não foi o probiótico, né, que desencadeou a candidíase. Normalmente, candidíase é por má combinação alimentar, né, normalmente por muita gordura e carboidrato junto, né? Mas não foi do probiótico, tá? Imagina, não há de quê. Obrigada a você, Rita. Gratidão. Legal, gente, né? Angélica, posso encerrar? Bacana, gente, foi ótimo, né? Qualquer coisa, pega o meu e-mail lá no site e, né, estou à disposição aí para responder aí as dúvidas de vocês por e-mail, né? Então, fiquem com Deus, fiquem em casa, né? E até uma próxima oportunidade e a gente, né, se vê aí nos cursos da Inspirar, tá? Um abraço a todos, né? E